Meus amigos, a terceira temporada de The Umbrella Academy já estreou e, como de costume, temos aqui o nosso famigerado quadro Top 10 personagens mais poderosos e dessa vez de Umbrella Academy, né? E abrindo aqui a nossa lista em 10º lugar, temos o número 2, Diego Hargreaves, né? O mais conhecido como o pai do ano. Cobra Kai! Hello, my friends geek na voz, e como eu disse, né, o Diego ele abre aqui o nosso ranking em 10º lugar, e cara, eu já adianto pra vocês que nesse ranking não tem nem o Luther e nem o Marcos, né, porque ambos eles possuem basicamente as mesmas habilidades, que é super força, sendo que o Marcos tem um plus em relação ao Luther, porque ele é mega inteligente, é um líder muito mais capaz, só que cara, eu não coloquei nenhum dos dois, porque em comparação com os outros personagens que a gente vai ver nessa lista, infelizmente o Luther e o Marcos, eles ficam um pouco pra trás. Por exemplo, o Diego, eu acho que ele tem mais ferramentas para um combate, para uma luta, do que o Luther, por exemplo. E é verdade que os dois já se bicaram várias vezes, né, ao longo da série, já brigaram, mas cara, pra mim o Diego, hoje, eu vejo ele mais na frente do Luther. Ih, rapaz... O imprudente e rebelde membro do grupo, né, descrito pelo Monóculo como um pirralho insolente, o que me faz pensar que Monóculo e Vegeta são a mesma pessoa, mas o Diego, né, além de ter a capacidade de prender a respiração indefinidamente, o cara tem uma precisão absurda com armas brancas, né, especificamente as facas, velho. Sendo que além dele ser um ótimo detetive, mas convenhamos, né, que no X1, na lutinha, ele manja muito de artes marciais, ele sabe do que faz. O maluco é brabo. E como vimos na segunda temporada, o Diego, ele meio que tem uma nova habilidade que meio que ele desvia as balas, né? É uma espécie de telecinese, a gente não sabe muito bem o que é aquilo, até porque ele não utilizou esse poder na terceira temporada agora, não sei se vocês perceberam, mas ele não utilizou, o que é muito estranho, mas pra mim, ele tá aqui em 10º lugar. Porque, cara, é aquilo, né? Arremessar facas perto do que a gente ainda vai ver nessa lista é sacanagem, né? Tanto é que no próprio quadrinho, o cara já foi motivo de piada por ser um dos membros mais inúteis da equipe, o que eu discordo, né? Mas eu coloquei ele na frente do Luther porque na briga que os dois tiveram, por exemplo, o Diego levou a melhor, e ele também tem aquela habilidade, né, de desviar as balas, como eu disse, que o coloca na frente do Luther e do Marcos, por exemplo. Em 9º lugar, eu dei uma mini roubada e coloquei dois personagens, dois caras da Umbrella, né? Quer dizer, uma garota e um cara, nesse caso o Ben e a Jamie, né? A Jamie a gente viu, ela é bem esquisita pra falar a verdade, né? Ela meio que tem um cuspe em forma de gosma que, se alcançar na pessoa, meio que penetra a pele e faz você vislumbrar coisas que na verdade não existem, é tipo um transe, isso. Enfim, é meio complicado, mas é muito poderoso, e embora os seus poderes, né, dependam única e exclusivamente se ela vai ou não acertar o alvo, né, com a cusparada, mas convenhamos que quando ela acerta, é problema puro, né, porque o próprio número 5 foi vítima da Jamie nessa temporada. A moça fez o garoto alucinar com a Dolores, né, e por pura piedade a Jamie não matou o número 5, né, ela deu um chutão nele, escada abaixo, mas ela poderia muito bem ter enfiado uma faca no número 5, então ter matado ele de alguma forma. É verdade. Mas, se vocês quiserem, vocês também podem considerar o Ben em 9º lugar, ou até à frente da Jamie, né, porque como a gente viu nas cenas de flashbacks da terceira temporada, o Ben conseguiu derrotar a Jamie lá quando eles estavam treinando no cenário da Sparrow Academy. Então, se vocês quiserem, pode colocar o Ben. Mas eu acho as habilidades da Jamie mais úteis em uma batalha do que o Ben, por exemplo. É que depende também da extensão dos poderes do Ben, né? Se for apenas aqueles tentáculos que a gente já viu, eu prefiro a Jamie. Mas se tiver algo a mais, aí talvez seja o Ben. Não. Em 8º lugar temos a Sloane, né? Sloane, que é uma telecinética que consegue levitar as pessoas e objetos, e como vimos a personagem, ela utilizou seus poderes para levitar o Luther, e provavelmente os tentáculos do Ben pouco surtiriam efeitos contra a Sloane, mano. Ela é muito poderosa. Sendo que a Sloane também conseguiu vencer o Victor no X1, né, no primeiro episódio, e ela também foi poderosa o suficiente para deter o Kugel Blitz, né, e ativar aquela máquina do Hargreaves no final. Ou seja, cara, pra mim, a Sloane em uma batalha, ela é mais poderosa do que o Luther, é mais poderosa que o Diego, né, porque por conta da telecinese dela, ela poderia interceptar as facas do Diego, ela é mais poderosa que a Faye, que o Alphonse, talvez, não, Christopher não, mas a maioria dos personagens, com certeza a Sloane dá uma surra, mano, porque telecinese é um poder muito apelão. É, tá bom. Em 7º lugar temos Alison Hargreaves, e esse é aquele momento que você deve estar me xingando nesse momento. Como assim? A Alison em 7º? Só isso? Pensei que ela tá em, sei lá, top 4, top 3, meus amigos, calma, tá? A tiração de Nescau aqui vai ser absurda. A número 3 é engraçado, né? Porque claramente ela foi nerfada na série da Netflix, né? Já que nos quadrinhos ela tem o poder de simplesmente alterar a realidade à sua vontade. Ela pode fazer o que quiser, mano. É só dizer que ela ouviu um rumor e pronto, o mundo é dela. Porém, na série a gente viu que os poderes da Alison foram reduzidos para dar espaço ao Victor. Porque na série da Netflix, né, ela apenas distorce as vontades e emoções dos outros. Sendo que ela também se aproveitou disso para promover sua carreira como atriz e também para cuidar da sua filha Claire, né? O que claramente no futuro deu ruim. O miserável é um
um gênio! Sendo que nessa terceira temporada, a Alicent, ela meio que expandiu os seus poderes. Ela não precisa mais dizer que ouviu um rumor pra poder ativar os seus poderes. Ela só fala naturalmente, ela vai direto ao ponto. A Geek mais a Alicent, ela conseguiu matar o Harlan, por exemplo, que é um personagem que eu já adianto que vai aparecer ainda nesse ranking. Mas por que que o Harlan tá à frente da Alicent? Meus amigos, dois motivos. Primeiro, que o Harlan naquele momento já não tinha mais os seus poderes, porque o Victor conseguiu tirar. E segundo, que o Harlan, ele tava num momento de fragilidade muito grande, né, pô? Ele não tinha o que fazer. Mas quando a Alicent, por exemplo, ela tentou utilizar os seus poderes contra o Harlan, ela quase que não conseguiu furar a bolha, né? O cara é tão poderoso que a Alicent teve que usar o máximo das suas habilidades pro Harlan parar o treinamento com o Victor. Mas, pô, velho, é claro que a Alicent, ela é mais poderosa do que isso, né? E pra mim, nos quadrinhos, ela é sim a personagem mais overpowered da Umbrella. Mais até que o Victor, pra vocês terem uma ideia. O poder dela é muito apelão, mano. Ou será que não? E outra coisa poderosa também, meus amigos, é vocês deixarem a voadora no like nesse vídeo. Nossa, isso daí faz com que esse vídeo ganhe uma força inacreditável. E aproveita, ó, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, @LucasMGeek, porque só assim pra você poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair aqui no canal Mundo Geek, cara. Vídeos de Umbrella, de Stranger Things. Aqui é o lugar pra você ficar sabendo disso tudo. Vai por mim. Nice. Em sexto lugar, temos o Cubo Christopher, né? Christopher esse que apareceu pouco nessa temporada, é verdade, mas já vimos o poderio absurdo desse cubo, essa entidade, enfim. Isso porque ele tem habilidades telecinéticas, né? Envolvendo indução de frio, indução de medo e paralisia. Tanto é que ele utilizou seus poderes no Victor, Alicent e Luther e pouco eles puderam fazer, né? A Alicent até tentou utilizar seus poderes contra o Christopher, mas o cubo foi muito mais poderoso do que ela, né? Sendo que o Christopher deu uma surra no Diego e tranquilamente ele conseguiria paralisar quase todos os personagens dessa série. Eu só tenho uma coisa a dizer: Christopher e Klaus são os personagens mais subestimados dessa série. Eles são muito poderosos, mas ninguém dá nada pra ele. Ele tem toda a razão. Em quinto lugar, olha só que coincidência, a gente acabou de citar o nome dele, que é o Klaus, né? Aí você agora deve estar me perguntando, pô, Geek, como assim, mano? O Klaus à frente da Alicent? Você tá cheirando Nescau? Hã? Meus amigos, o Klaus nessa terceira temporada, ele simplesmente chegou à simples conclusão de que ele é imortal. Mano, o cara, ele é imortal. Pô. O Victor pode matar ele, que ele vai voltar. O Luther, o Christopher, o Harlan, qualquer pessoa. Mano, ele poderia estar em primeiro lugar, pra falar a verdade. Sendo que além da imortalidade, mas o Klaus ele também tem a levitação, tem a telecinese e a capacidade de contactar os mortos, né? E apesar de inicialmente a gente não dar nada pro Klaus, né? Principalmente ali nas primeiras temporadas, né? De ele só fala com os mortos, grandes coisas. Só que a gente viu no final da primeira temporada e no primeiro quadrinho que quando o cara quer, mano, ele é capaz de invocar um poder maior que a maioria dos seus irmãos. Porque na série ele invocou os tentáculos do Ben, na terceira temporada conseguiu trazer o Luther de volta, né? A vida por um curto período de tempo, o que salvou a vida da Sloane. E no quadrinho, o cara simplesmente quebrou o meteoro que estava prestes a cair na Terra. Sendo que quando o Klaus morreu no quadrinho Dallas, nem o céu e nem o inferno aceitaram o Klaus, mano. Ou seja, ele é sim, literalmente um ser imortal. O Klaus é a personificação do maior cheirador de Nescau que existe, né? E eu só não coloquei o Klaus um pouco à frente aqui nesse ranking pra falar a verdade, porque, pô, imortalidade é um dos maiores poderes que existem, porque você não pode morrer de forma alguma. Mas, cara, em um cenário de batalha, eu acho que o Klaus, ele não seria tão útil, né? As suas habilidades não seriam úteis. O próprio Sir Reginald, ele fez isso, né? Ele disse isso antes de deixar o Klaus pra fora, né? Não deixou ele entrar no portal juntamente com seus outros irmãos, porque, de fato, cara, em uma batalha no X1 contra um guardião, por exemplo, do Hotel Oblivion, o Klaus, ele não surtiria tanto efeito assim. As suas habilidades servem pra outras coisas, não pra um X1. Mas, mano, ele é muito poderoso. É verdade. Em quarto lugar, temos o número 5, né? Nossa, foi por pouco, mano. 4, 5, mas enfim. O número 5, né, que tem a habilidade de viajar no tempo, a gente sabe, ele fez isso enquanto criança e simplesmente foi parar em uma terra pós-apocalíptica. E 32 anos se passaram, ele se encontrou com a manipuladora, né? Entrou na comissão e o resto é história, né, velho? O cara simplesmente se tornou o assassino temporal mais letal que já existiu. E a taxa de efetividade do número 5 é de quase 100%, mano. Ele é o mais badass que a Hazel e a Chacha, por exemplo. Não me diga. E nos quadrinhos, as habilidades do número 5 são muito mais apelonas do que na série, por exemplo, né? Porque lá, quando ele se tornou um assassino de aluguel, mano, ninguém podia parar ele. Aí você soma isso com poder de manipulação, estratégia e poder avançar e retroceder no tempo, como ele fez no final da segunda temporada, voa lá, temos um dos membros mais letais da Umbrella Academy. Ele é muito poderoso, a gente sabe disso. Pô, o cara conseguiu teletransportar sua família inteira de uma linha temporal pra outra 2 vezes, mano. E foi graças à inteligência também do número 5, as suas táticas de combate, que os seus irmãos conseguiram sobreviver no final da terceira temporada. Se não fosse a inteligência e a rapidez do número 5, a galera tava lascada com o Guardião, mano. Mas ele é muito poderoso e ele tem que estar aqui em quarto lugar.
Pode ser. Entrando no nosso pódio temos a Layla. Cara, eu tenho a sensação de que a Layla ela poderia ser muito mais poderosa do que vimos na série, porque a mina, ela tem o poder mais apelão de todos, que é copiar os poderes dos outros. Tipo, ela pode ser o que ela quiser, mano. A Layla, como eu disse, né, ela copia as habilidades dos outros, ela não é uma doppelganger, né, porque ela não copia a forma física, né, a face da pessoa, apenas os seus poderes, mas ela sempre usa esses poderes superando os seus donos originais. Ou seja, ela não só copia o seu poder, como ela faz melhor que você. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porém, ela só pode usar um poder de cada vez, né? O que a tornaria vulnerável se todos se juntassem contra a Layla ao mesmo tempo. Mas como vimos, né, ao longo da série, pô, a Layla, ela manja das artes marciais e técnicas de combate, afinal ela foi treinada desde criança pela sua mãe, a gestora. Ela é capaz de nocautear 2 guardas e lutar contra a Alicent, o Leiteiro e o 5 ao mesmo tempo, superando na maioria das ocasiões. E quando ela se junta com o Victor, aí já era, meu irmão, não tem guardião que aguente, é muito poderosa. E novamente, em um cenário de batalha, em um X1, mano, a Layla, ela é uma das mais poderosas dessa série. A habilidade dela de copiar outras habilidades a torna uma das membros mais poderosas dessa série. Estranho, mas isso é verdade. Na nossa vice-colocação temos o Harlan. Cara, o Harlan é tão poderoso que ele teve que treinar o Victor para ele controlar melhor seus poderes. Afinal, além de ter os mesmos poderes que o Victor, basicamente, mas ele é mais experiente que o próprio Victor, já que no momento de tensão foi o Harlan que conseguiu salvar o Victor contra o Christopher. Mas o Harlan, né, além da telecinese, mas ele é capaz de usar ondas sonoras e vibrações para efeitos devastadores, como repelir objetos, né, como fez com seu pai na fazenda da família. O Harlan desencadeou uma explosão contínua de energia sônica que formou uma espécie de escudo de energia. O Harlan, ele pode levitar não apenas objetos, como a si próprio. E durante a sua juventude, né, quando ele estava cuidando da sua mãe ali no hospital, o cara, ele foi tão poderoso o suficiente para poder matar todas as outras mães dos membros da Umbrella Academy. E isso com telecinese. Mano, ele é absurdamente poderoso. Às vezes a gente não dá nada pro Harlan porque ele já tá meio velhinho e tudo mais. Tem uma galera que até não gosta do personagem do Harlan, eu entendo, mas, velho, no quesito poder, a gente não tem o que questionar. Só tem uma pessoa, um ser humano nessa série que é mais poderoso que o Harlan. E você já sabe que é o Victor, pô. Então tá provado. É claro, temos em primeiro lugar Victor Hargreaves, né? Simplesmente o cara que causou 2 apocalipses, destruiu o mundo 2 vezes praticamente e sozinho derrotou todos os membros da Sparrow Academy com um único golpe. Ah, jura? O Victor, né, que originalmente não mostrava ter nenhum poder particular, além do seu interesse pela música, tanto é que por conta disso ele sempre foi isolado dos seus irmãos. Porém, a gente viu, né, que o seu pai, o Sir Reginald, esse tempo todo suprimiu seus poderes e o manteve sob medicações para mantê-lo sem nenhum poder. Só que aí a casa caiu, o bicho pegou e o Victor se transformou no violino branco. E como nós vimos, né, ao longo das 3 temporadas, o Victor, ele simplesmente pode transformar o som em energia, em uma arma. E ele pode fazer isso utilizando qualquer objeto, né? Porque, obviamente, o apelido é violino branco porque ela utiliza, né, as ondas sonoras e tudo mais. Mas ela pode fazer isso com qualquer objeto. Ele é capaz de liberar ondas destrutivas de força e simplesmente pode cortar a garganta de alguém, por exemplo, ou destruir um prédio inteiro com uma única nota. Tudo isso? E através da manipulação de ondas sonoras, o Victor pode mover e controlar objetos, né? Além de gerar força com sua mente, pô. Então, quando ele era uma criança, o Victor, irritado, fazia com que várias babás voassem pela janela, sendo que ele também utilizou a sua telecinese para matar o Leonard e o Pogo, velho. E assim como Harlan, o Victor também pode gerar campos de força, né? Isso porque em Dallas, o Victor foi capaz de se proteger de tanques soviéticos projetando uma barreira forte o suficiente para explodir geral. O Victor também possui uma audição ampliada, isso daí é importante a gente mencionar, que é uma coisa que poucas pessoas lembram, né? Porque lá na cena da floresta, quando ela tava na cabana lá da tia do Leonard, ela simplesmente conseguiu ouvir os sinos, né? Que, pô, é uma audição que ser humano comum não teria. É verdade. O Victor também é capaz de se concentrar em um som específico e bloquear os outros, não importa o quão alto eles estejam. E de quebra, ele ainda pode compartilhar seus poderes e gerar uma conexão psíquica com qualquer outra pessoa, como ele fez com Harlan, por exemplo. Mas poderia ser, pô, a Alicent, poderia ser o Klaus, quem ele quiser. E, cara, tanto o personagem condutor, que era o vilão desse quadrinho Switch do Apocalipse, da Orquestra Sinistra, quanto o próprio Sir Reginald Hargreaves, o pai do Victor, eles dois já disseram que o Victor é sim o membro mais poderoso da Umbrella Academy e, consequentemente, o mais poderoso desta série. Isso daí não tem nem discussão. O maluco é
brabo. Mas e vocês, meus amigos? Vocês concordam com esse ranking? Tem alguma posição que vocês não acham justo, que deveria estar um pouco mais à frente, ou então que nem deveria estar nesse ranking? Comentem de vocês o top 3, expliquem tudo direitinho. Bora interagir? Que tal? Tô vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do capitão? Cara, clique nele, que foi outro vídeo de teorias de Umbrella Academy aqui também. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!